Opa, beleza pessoal, tranquilo? Vamos continuar então com o nosso curso de Proxmox, virtualização, e a gente vai continuar e finalizar o assunto referente a máquinas virtuais, né? Na aula passada a gente tinha visto algumas coisas referentes ali às opções que a gente utilizava nas máquinas virtuais, né? Então a gente viu as propriedades das máquinas virtuais, né, as propriedades avançadas das máquinas virtuais, a adição de hardwares, entre aspas, né, referentes às máquinas virtuais do nosso Proxmox, algumas opções avançadas também aqui em opções, né? Então a gente vê alguns itens importantes das opções aqui. Hoje a gente vai finalizar nessa aula, né, a gente vai finalizar as máquinas virtuais, as configurações, as possibilidades das máquinas virtuais. E na próxima aula a gente já vai começar a ver, já vai ter aí duas aulas, acredito eu, em cima de containers, né? Definição, como trabalham os containers, enfim. Para a gente finalizar a questão das máquinas virtuais, as opções possíveis das máquinas virtuais aqui, o que falta a gente ver? Falta a gente ver as questões mais básicas ainda, que é desligamento, a diferença em desligar e parar máquinas virtuais, onde a gente vai fazer reset, ver um pouquinho de console, a gente já tinha visto, mas dá uma olhada ali. O suspender e o resumir das máquinas virtuais. A gente também vai trabalhar com os clones, né? Como fazer clones de máquinas virtuais, criação de snapshot, as opções possíveis de backup de máquina virtual, exclusão de máquinas virtuais, criação de templates e também criação de máquinas virtuais a partir dos templates criados. Com esses itens, acredito que a gente fecha grande parte das opções aqui possíveis dentro do Proxmox em torno de máquinas virtuais. Depois a gente vai ver a parte de containers, né? E depois a parte de containers a gente vai finalizar o curso de Proxmox vendo as opções ali de clusterização e também de alta disponibilidade. Então, para a gente fechar, né, essas máquinas virtuais aqui, que é o que a gente estava trabalhando, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui minhas máquinas virtuais, elas estão todas paradas, tá? A gente tinha mostrado várias opções aqui na aba opções, aba hardware. Lembrando que essas máquinas virtuais, elas estão vinculadas a uma máquina física que tem um Proxmox instalado, que é a PVE01, né? Então dentro da PVE01 a gente tem essas máquinas virtuais aqui. Acho que uma das primeiras coisas que a gente pode ver aqui é em relação aos botões aqui, né? Então, se eu estou selecionado no meu servidor aqui, se o meu servidor está selecionado aqui, lembrando que luzinha verde significa que ele está ok, está virtualizando, está tudo certo com ele. Se ele está com uma luzinha vermelha aparecendo aqui, significa que a gente tem um problema em algum tipo de serviço dele, tá? Então, com ele selecionado, às vezes a gente tem as opções referentes a ele aqui nas nossas abas, né? Como a gente já tinha visto. Se a gente tem o Data Center selecionado, a gente tem as opções referentes ao Data Center aqui nas abas. E a gente vê uma coisa, quando a gente está com o Data Center selecionado, não existem botões aqui, porque a gente não tem ação a ser feita diretamente no Data Center. Já se a gente tem o servidor selecionado, a gente tem opções referentes ao servidor aqui. Então, apliquei um update, tal, quero reinicializar ele, clique em reinicializar. Para desligar o servidor, clique em desligar. Para entrar no shell, direto na console dele, posso clicar no botão shell ou clicar na setinha e selecionar o tipo de conexão que eu vou fazer nele. E algumas outras opções aqui também, como eu posso iniciar todas as VMs, parar todas as VMs ou migrar todas as VMs. São opções que eu posso fazer a partir do meu servidor. Se eu clico na minha máquina virtual, aí eu tenho, além de uma possibilidade de dar um botão direito aqui na minha máquina virtual e aparecerem opções, além disso, eu ainda tenho as opções aqui da aba, que aparecem aí as opções referentes à minha máquina, a minha máquina virtual que está selecionada, né? E também aparece referente, então estou clicando na minha máquina virtual, aparecem as abas com as opções referentes à minha máquina virtual, e aqui em cima aparecem os botões
com ações possíveis a serem feitas na minha máquina virtual. Então, por exemplo, eu tenho o meu Debian aqui, tá? Eu quero inicializar ele. Eu clico nele, eu posso dar um botão direito aqui, iniciar, assim como eu posso fazer, migrar ele, suspender, resumir, a gente vai ver o que é cada coisa dessa, desligar, parar, clone, converter para um template e console. Todas as opções que a gente está vendo agora, tá? Então elas podem ser acessadas via botão direito ou elas podem ser acessadas clicando diretamente no botão ali em cima. Então selecionei ela, cliquei em iniciar, minha máquina está iniciando e a gente vê aqui embaixo o status dela. Então está iniciada, tá, sistema operacional está sendo inicializado. A gente tem o monitorzinho aqui branco, significa que ela está ligada, né, que essa máquina virtual está iniciada. Sistema está iniciada não significa que o sistema operacional inicializou, mas sim que ela foi inicializada. É como que a gente comparando com o mundo físico, é como se a gente apertasse no botão de ligar a máquina. Então ela está iniciando, tá? A gente vem aqui no console e ela vai aparecer o console dela ou o que está acontecendo. Já está na parte de login, beleza. Então a gente pode desligar ela de duas maneiras, né? Na verdade de três. A gente pode chegar aqui, usar usuário e senha, logar na máquina, ou no Windows, tu vai lá no iniciar e desligar. Maneira mais correta de desligar uma máquina virtual. A segunda maneira que a gente pode usar para desligar uma máquina virtual é dar um botão direito aqui, ó, e desligar, tá? Aqui, ó, vou dar um desligar nela. Ele vai perguntar, né, se eu quero confirmar o desligamento, dou um sim. Aí, ó, ele desliga da maneira mais adequada a minha máquina, assim, ele manda ela desligar. É como se eu, no Linux, né, de novo no mundo físico, é como se eu desse um clique no botão de power da máquina. Esse um clique, com as opções de energia habilitadas no Linux, por exemplo, na minha máquina virtual, ele entende como para proceder com o desligamento. Então o sistema operacional faz o desligamento da máquina, e aí não se torna um desligamento abrupto. Então, eu dando o botão direito aqui, desligar, ele não vai desligar de forma abrupta, ele vai dizer para a máquina virtual desligar, né? E aí não vai ter corrupção no nosso sistema operacional. Claro que o ideal é sempre desligar a máquina virtual lá por dentro da própria máquina virtual, mas essa segunda maneira talvez seja a segunda mais adequada, né? Vou iniciar ela de novo aqui. A terceira opção, e a opção que deve ser evitada a qualquer custo, né, é tu desligar ela de forma abrupta. Então estou com a minha máquina iniciando ali o Linux, né, um Debian, mas se eu der um botão direito nela aqui, ó, e vier em parar, ela vai finalizar de forma abrupta. Vou dar um yes ali. Ele vai dar um comando, ele vai forçar um desligamento, então ele não vai mandar o sistema operacional desligar. O meu próprio Proxmox vai finalizar a máquina virtual. É como, comparando com o mundo físico, é como se a gente desligasse essa máquina virtual, né, se ela fosse física, como se a gente desligasse ela da tomada com o sistema operacional inicializado. Ou seja, se eu for iniciar ela novamente, lá o meu sistema operacional vai pedir para fazer um FSCK, uma checagem de disco, porque ele pode ter ocorrido alguma corrupção na minha máquina virtual, tá? Então essa opção é uma opção que deve ser evitada, mas às vezes ela é necessária, tá? Essa opção aqui, ó, parar, ok? Vou deixar ela inicializar aqui. Então é bem... Às vezes, ó, ele passou FSCK, ou seja, é como se fosse um ScanDisk, né? Ele passa o FSCK para verificar se o disco teve problema, porque foi desligado de forma abrupta essa máquina virtual aqui, como se tivesse sido desligado da tomada com a opção parar dela, tá? A opção reset, antes da opção reset, a gente tem outra opção que é a seguinte, ó. Tô com ela aqui, deixa eu ver se ela já está inicializada, tá? Então, root, vou botar a senha nela aqui. Ok. Se eu der por exemplo, aqui eu vou dar um comando que fique rodando. Ping. Não me lembro como é que tá o IP dela. Tá? Ping 127.001. Tá, então ele tá fazendo o ping aqui, né? Tem a sequência ali do ping. E a gente tem uma outra opção que a gente pode fazer, que é a seguinte.
eu tô com a minha máquina ali, ela não está processando nada, ninguém está acessando ela, mas eu não quero desligar a minha máquina e depois ligar de novo. Qual a outra opção que eu tenho? Eu venho aqui, ó, e vou em suspender. O que acontece quando eu suspendo ela? Ó, ela estava aqui no... vamos ver aqui... Então ela estava no IP, no ping 24 aqui, tá? Então ela estava dando um ping no 24. O suspender significa que ela congela, que ela fica pausada, ó. E aqui a gente tem em sumário, na nossa máquina virtual, indo em sumário, aqui em status, a gente tem o status dela, tá? E aqui ele aparece que ela tá pausada. Então suspender é isso. Suspender é tudo dar um pause na máquina virtual. Ela não vai mais processar, ela vai ocupar um mínimo de processamento, ela vai ficar ali com um consumo mínimo de memória e ela vai congelar onde ela estava, tá? Então ela tá, nesse momento ela está congelada aqui, ó. Se tentar acessar ela por rede ou alguma coisa assim, ela vai dar erro, ela não vai responder à rede. Então, para qualquer tipo de serviço externo que tu queira conectar na máquina, tu não vai conseguir. Então, a nível de serviço, ela como se ela tivesse parada. Porém, internamente, ela está pausada. Significa que a gente vai ter um ganho no momento de inicializar essa máquina. A gente não vai precisar inicializar todo o Windows dela. Basta a gente vir aqui, ó, e resumir. Ó. Clicando em resumir, ela estava no 25, ela continua da onde parou o procedimento dela, o processo dela. Tá? Então isso é bem interessante. Por exemplo, eu estou rodando um procedimento dentro da máquina, que é um procedimento pesado, e de repente está deixando toda a minha rede lenta, ou os outros servidores da minha máquina, outras máquinas virtuais dentro do meu servidor de virtualização lentos. Então eu posso dar um pause na máquina, ele vai parar de fazer o que está fazendo, vai congelar ali, né? Então o pessoal vai continuar trabalhando, enfim. Aí quando eu tiver uma janela disponível para esse processamento, eu posso inicializar ou resumir ela, e o que vai acontecer? Ele vai continuar o processamento da onde ele estava. Então é um recurso interessante que tem, né? Para a gente não precisar ou cancelar um procedimento que está onerando muito da máquina, né? Muito recurso, ou mesmo se a gente não quer perder tempo fazendo o desligamento da máquina e depois ligando a máquina, e ao mesmo tempo a gente não quer que ela fique consumindo processamento ou alguma coisa do gênero. Então a gente dá esse pause, ela fica congelada. Quando a gente quer, a gente dá um resumo nela e ele vai funcionar dessa maneira, vai funcionar muito bem. Então estou dando um botão direito aqui, ó. E aqui a gente tem essas opções, tá? A gente também tem aqui no botão, nos botões, né, o remover, ó. Só que o remover aqui ele está apagado. Por que ele está apagado? Porque não tem essa opção, porque a gente está com ela iniciada. Então a gente tem que parar ela por exemplo, eu vou pegar essa máquina aqui, esse Windows XP. Ó. Selecionei meu Windows XP, ele está parado, o status dele. E aí eu tenho a opção remover aqui. Tá. Vamos só dar uma olhada aqui, por exemplo, no nosso storage local, que é onde as nossas máquinas virtuais estão armazenadas. Tá. Então eu tenho alguns discos aqui, ó. Eu tenho 2 discos para VM100, que é a minha VM Windows. Eu tenho 2 discos para ela, um de 1 GB e um de 5. Eu tenho a VM101, que é Windows XP 02. E eu tenho a minha VM103, que é meu Debian, tá ok? Um deles é do tipo RAW, que não permite snapshot, que é meu Debian. Os outros são KCAL2, ou KCOL2, que são do tipo que permite snapshot. A gente já vai ver snapshot em seguida. Vamos remover então essa nossa máquina aqui, ó, que é a nossa 100 teste, o nosso Windows. Não vamos remover essa daqui, ó, que é a 101, tá? Então é o Windows também, tem um HD vinculado a ela. Cliquei nela, cliquei em remover. Ela vai me dar uma mensagem ali perguntando se eu quero remover e que ele vai apagar tudo. Eu dou um sim. Ele dá um errinho ali dizendo, não achou mais a VM, mas na verdade é porque ele mesmo excluiu a VM, tá? Então, ó, destruir, ok. Então foi destruída a máquina. Ou seja, foi apagada a nossa máquina virtual do Windows XP.
Se a gente olha aqui, ó, que era 102, se não me engano, ela já não aparece mais aqui. O espaço que ela ocupava foi liberado dentro do nosso storage, tá? Nosso disco. Então, para remover a máquina virtual, muito simples, né? Ela tem que estar parada, é pré-requisito. Seleciona a máquina, vai lá no botão remover e ela vai remover a nossa máquina virtual. Agora que a gente viu essas opções aí de botões básicos, tá? De operação mesmo na nossa máquina virtual, vamos ver a questão da criação do clone de máquinas virtuais, tá? O que é clone de máquinas virtuais? Clone de máquinas virtuais nada mais é do que uma cópia completa da máquina virtual e do disco rígido dela, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu Windows, né? Meu teste aqui que é o meu Windows. Se eu quero fazer um clone, eu quero fazer um clone, por exemplo, do meu Debian. Tá? Meu Debian, inclusive, ele está em uso, né? Está aberto, está aqui, ó. Tá fazendo o ping dele ali. Eu quero fazer um clone dele porque eu preciso de um outro Debian igual a esse, disponível na minha entre as minhas máquinas virtuais. Então eu dou um botão direito aqui e vou em clone. Ele vai fazer essa cópia dessa máquina, tá? Vai perguntar qual o ID que eu quero. Eu vou dizer que eu quero o ID 110. O nome dessa máquina aqui vai ser Debian 1, por exemplo. A gente pode botar o nome que quiser, né? O modo é full clone, ou seja, um clone completo. Ele vai fazer um clone inteiro da máquina, vai fazer uma cópia inteira da máquina virtual e da configuração da máquina, tá? Aqui é uma opção importante, ó, que é snapshot. O que significa snapshot? Significa assim, ó, a máquina está ligada. Então, para eu fazer um clone da máquina que está ligada, tem que ser via snapshot. Isso é um recurso que, mesmo o disco sendo RAW, ele permite que eu faça um clone dela com a máquina ligada, tá? Via esse recurso de snapshot. Aqui a gente não está trabalhando ainda com pool, né? A gente vai selecionar o destino, o storage de destino. Então a gente tem duas opções de storage de destino. Eu vou selecionar o local, que é o que a gente está utilizando, e vou clicar em clone ali, ó. E ele vai estar fazendo aqui um clone da máquina. Tá aqui. E aqui ele está mostrando para nós. Eu dei um duplo clique ali na opção ali que aparece no log aqui embaixo. E ele mostra os detalhes em que opção ele está, ou em que momento ele está. Então ele está fazendo o clone, a máquina continua ligada, o meu Debian continua funcionando, ele já fez um clone e já disse que está ok aqui, ó. Então eu fechando aqui, eu já tenho disponível para mim uma nova máquina virtual, que é a cópia do conteúdo da máquina que eu fiz o clone, né? Com o ID que foi definido. E onde é que ela está? A gente vem aqui em hardware, a gente vem aqui em disco e a gente vê que ela está dentro do nosso storage local, né? Eu vou abrir de novo o clone, dando um botão direito agora no nosso clone, né? Antes disso, uma diferença, ele copia toda a configuração da máquina anterior, por exemplo, tá? O Debian 0, ele tinha no hardware ali, a gente tinha uma especificação que a gente fez lá na aula anterior, que era o vídeo dela, que a gente tinha alterado e botado QXL, tá? Para utilizar o Spice, enfim, a gente conversou sobre isso. Quando eu fiz um clone dela, o clone, ele veio com essa configuração específica. Então, o clone vem também com a configuração Spice QXL. Então ele traz todas as otimizações que a gente fez na máquina anterior, inclusive que tipo de bridge que a gente está usando ele traz também, ó. A única modificação que ele faz é no MAC address da placa de rede. Então ele cria um novo MAC address. Então essa placa de rede é nova para ele, é uma outra. Então ele não mantém o mesmo MAC address na hora do clone, ele cria um novo MAC address. Então ele diferencia, para diferenciar as máquinas na rede, ele cria um novo MAC address aqui. Eu vou agora, botão direito aqui, ó, clicar em clone para abrir as opções. Deixa eu ver aqui, vou selecionar o local.
esqueci de mostrar uma coisa na hora que a gente estava fazendo o clone da máquina, né? Que é o que? Quando eu selecionei Storage local, beleza, ele habilitou um formato. Que tipo de formato aqui, ó? O que é o formato? É o tipo do disco. Então, por exemplo, a gente tinha uma máquina do formato RAW, como essa, por exemplo, que eu estou fazendo o clone aqui, e eu quero fazer esse clone, eu quero copiar ela inteira, e ó, eu tenho a opção de escolher um outro formato de disco para essa máquina de destino. Então é uma maneira de fazer essa conversão de tipo de disco. Então, se eu tenho uma máquina virtual, eu configurei ela no formato para o disco utilizar o formato RAW, por essa opção aqui eu posso, claro que copiar toda a máquina novamente, né? Mas importante é que eu vou ter aqui, ó, a opção de nessa nova máquina já trazer com o novo tipo de disco. Primeiro era em formato RAW e não permite snapshot agora. Eu posso fazer esse clone também, né, dela, e posso aí no formato definir que eu quero aí o QCAL2 e com isso utilizar os snapshots. Então é uma maneira de modificar ali o tipo de disco, né? Claro que é full clone, enfim, né, essas opções aí de clone da máquina. Lembrando que ela faz uma cópia completa da máquina, então ele vai criar uma nova máquina virtual aqui, ele também vai criar um novo disco. Então, ó, eu tenho um novo disco com o nome VM110, com o tamanho. Então, se a minha máquina virtual tem 10 se eu tenho uma máquina virtual, Debian, por exemplo, aqui, ele tem 10 GB, um disco de 10 GB vinculado a ela, e eu for fazer esse clone vai ocupar também esses 10 GB. Então, eu vou ter uma cópia completa, full copy que eles chamam, né? A cópia completa da máquina virtual, ocupando espaço referente a uma cópia completa da máquina virtual. Então isso é o clone, né? Então o clone é a cópia completa da máquina virtual para uma nova máquina virtual, que vai ter um outro nome, vai ter um outro código, né? Que depois de feito o clone, elas vão ter vidas distintas. A partir de agora elas têm vidas distintas. Uma não tem vínculo com a outra. Então, eu tenho meu Debian aqui, está fazendo uma coisa, eu posso pegar minha cópia do Debian aqui, iniciar ela e fazer outras coisas completamente diferentes. De preferência, primeiro mudar o nome dela, se tiver um IP fixo, alterar o IP, porque senão vai dar conflito na rede, né? E tocar a vida delas de forma separada, porque elas são totalmente independentes. Inclusive, se eu tenho 2 storages, como é o meu caso aqui, eu tenho um storage local, então que pertence ao meu próprio Proxmox, e tenho um backup que eu adicionei aqui, um storage chamado backup. Esse storage backup aqui, ó, é um storage que eu criei do tipo NFS. Depois eu vou falar sobre detalhes com ele quando a gente entrar em backup, tá? Mas ele permite também que eu grave imagem de máquina virtual nele. Isso significa que se eu quiser fazer um clone e nesse clone e esse clone eu largar ele dentro dessa meu storage de backup, bem, eu vou ter uma nova máquina virtual dentro de um outro storage. Então é uma opção que se tem, né? É uma opção que se tem, inclusive, de cópias entre diferentes storages, que é esse clone. Depois do clone, que é relativamente simples, é simples de se usar, não tem mistério, né? Não tem muitas opções ali a serem feitas. A gente tem a questão dos snapshots, tá? Então, vamos até fazer o seguinte, ó. Eu vou remover, e aí a gente já testa a opção de remoção. Então, selecionei meu cara aqui, que é o meu Debian, né? Que eu fiz o clone, que eu recebi, que é o cara copiado, vamos dizer assim. Estou removendo ele e o disco dele. Beleza. Removeu, ok. Agora eu só tenho meu Debian 0, que é a minha máquina que está ligada lá fazendo ping. O disco dela é em formato RAW, não permite snapshot. Se eu for aqui em snapshot, na aba snapshot, ó, ele não habilita para mim a opção take snapshot, que é fazer snapshot, porque ele é do tipo RAW. Então, o que eu quero fazer nela agora? Eu vou criar um clone dela. Vou botar aqui Debian 2. Vou botar o mesmo 110. E vou botar o storage local, né? E o formato QCAL2. Então, estou fazendo uma cópia aí do meu Debian, estou fazendo um clone dele para o novo Debian, chamado Debian, na verdade é Debian 1 ali. Eu acho que é Debian 1 que eu coloquei o nome dele. E com o formato de disco QCAL2, ok?
Então ele está fazendo esse clone, está aqui ele. Dou um duplo clique para verificar detalhes. Então está em 93%, 100%. Aqui ele diz onde é que, qual o percentual concluído, né? Claro que quanto maior o disco, enfim, maior é o tempo aí de clone, também depende do storage, velocidade de storage, enfim. Agora eu estou com o meu 110 Debian 2 aqui, ó, é Debian 2 mesmo. Que é uma nova máquina virtual, que eu posso iniciar ela, enfim. Ó, vou fazer agora o seguinte, vou fechar aqui o meu Debian 0, vou mandar ele desligar, vai fazer o desligamento e vou entrar aqui no meu Debian 2. O meu Debian 2 eu vou iniciar ele. Então ele vai inicializar ali e aí o meu Debian 0 ele desligou. Está inicializando o meu Debian 2 e aí eu vou fazer um snapshot dele. O que significa snapshot? Significa que ele é como se ele estivesse fazendo uma fotografia. Ele vai fazer um ponto de restauração, talvez seja mais adequado. Então ele vai fazer um ponto de restauração do meu Debian no momento atual, no momento que eu estou fazendo que eu estou fazendo o snapshot efetivamente, tá? Vou entrar na console dele aqui. Está inicializando ainda. Lembrando que esse meu Debian aqui, que é o Debian 2, ele é um clone do meu Debian 0 e o tipo de disco dele permite snapshot, que é o QCAL 2, é o tipo QCAL 2, que é o tipo que permite snapshot. Então estou aqui com ele, tá? Está inicializado. Vou logar aqui. Vou entrar lá no diretório, acho que estou no diretório home aqui, no root, e vou criar só um arquivo aqui de teste, só para dizer que ele está lá. Ó, tá ali, teste, um arquivo que eu criei agora vazio, tá? Agora bem, eu quero preservar a situação atual da máquina, porque agora eu vou fazer update na máquina, ou eu vou configurar o meu aplicativo que tem dentro da máquina, o meu serviço, e eu quero ter certeza que ela vai funcionar depois. Se ocorrer algum problema, que eu possa voltar à situação anterior. Isso não se limita a Linux, isso também pode ser o Windows, que tu tiver ali como máquina virtual, o Snapshot vai funcionar, tá? Então, eu estou com ele selecionado, vou na aba Snapshot. Estou com a minha máquina virtual selecionada e vou na aba Snapshot. Vou mandar aqui, fazer um Snapshot, boto o nome dela ali, por exemplo, instalada, ok, significa que a máquina estava instalada, é ok. Inclui os dados da RAM, dou um ok aqui e mando tirar uma snapshot. Ó. Ele está fazendo snapshot, terminou o snapshot. Ó, então eu tenho a minha máquina aqui, ó, ela é o que? Essa é a situação dela no momento em que eu tirei o snapshot. A partir de agora, ela é diferente. Entendeu? A partir desse momento, ó, por exemplo, lembra do meu arquivo teste que eu criei aqui? Ó? Teste. Eu vou remover ele. Ok. Então, essa remoção do meu arquivo teste, ela não está mais aqui. Ela não foi feita nesse cara aqui instalado ok. A instalado ok ainda tinha o meu arquivo teste lá dentro. Agora, sem o arquivo teste, é agora, é o now. Então, tudo que eu fizer na máquina agora, eu estou fazendo, ele está armazenando no agora. Então, tá, tirei o arquivo teste, beleza. Então, no agora, eu vou fazer um outro snapshot. Sem arquivo. Ó, detalhe que quando ele está aqui em vermelho, significa que ele não concordou com o meu nome, o nome que eu coloquei, porque ele não permite espaço no snapshot. Então, sem arquivo teste. Dou um ok. Dou um take snapshot. Significa que esse snapshot agora, ele está dentro ele faz parte do instalado ok, mas ele é sem o arquivo teste. E tem o agora. Então eu tenho duas situações aqui. Eu tenho o que está instalada, né? O meu snapshot que diz que ela está instalada, está ok, e tem o arquivo teste que a gente colocou ali para fazer o teste. Esse outro snapshot, ela não tem, ela está instalada, beleza, está ok, mas não tem o arquivo, o arquivo teste, tá? Que a gente removeu, e a gente tem a situação de agora. A situação de agora pode ser a seguinte, ó.
eu posso entrar aqui no meu barra, por exemplo, e dou um rm-rf ponto barra asterisco, ou seja, ele está removendo tudo que ele pode remover dentro do Linux. Vamos ferrar o nosso Linux com esse comando aqui, tá? Então daqui a pouco ele vai dar pau. O que significa isso? Bem, a situação de agora, o meu Linux não está mais funcionando, tá? Ele está totalmente inutilizável porque eu removi os arquivos ali com o comando que eu dei para testar isso aí, né? Sem arquivo teste significa que ele está com o meu sistema operacional funcional, mas sem o arquivo teste. E também instalado ok significa que ele está com o arquivo teste lá, que foi o que a gente colocou, né? E o sistema operacional está instalado. Então são momentos diferentes, o momento de agora e os momentos anteriores. Ele tem os detalhes dos momentos aqui, ó, nessas opções aqui que aparece de status ali, foi quando ele foi criado, ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou forçar o desligamento da minha máquina aqui. Então vou dar um parar nela ali, ele vai tentar cancelar a ação que eu estava executando de RM nela. Pronto. Viu que o now ali ele também fica branco ali quando a máquina virtual fica ligada. Agora eu tenho o meu servidor de agora, né? Tenho minha situação de agora, que é a situação que, se eu chegar na minha máquina virtual e iniciar ela, é a situação atual. Além disso, eu tenho meus dois snapshots anteriores. O que eu posso fazer aqui? Tá? Eu posso dar um rollback, então eu posso selecionar o meu snapshot, eu quero voltar a ele, então eu quero que a situação atual, a situação de agora, retorne a esse cara, eu clico em rollback, ele vai voltar. Não, eu quero que volte a essa situação aqui, então eu clico no snapshot anterior ainda e clico em rollback. Eu também posso fazer o seguinte, eu quero criar uma nova máquina a partir desse snapshot aqui. Como é que eu faço? Ou desse snapshot aqui. Bom, na próxima aula, então, a gente vai ver em detalhes como criar a máquina virtual a partir do próprio, a partir de snapshot, tá? Então, na próxima aula a gente vai ver isso, como criar uma máquina virtual a partir de um determinado snapshot, beleza? Então, nessa aula a gente viu gerenciamento de máquinas virtuais, né, a continuação, que é as funções básicas. A gente viu clone de máquinas virtuais, como fazer clones, enfim. E a gente está vendo a questão da criação de snapshot, tá? Então, a gente viu ali snapshot como um padrão, rollback, opções de rollback. E na próxima aula a gente vai ver criar snapshot, criar máquina virtual a partir de um snapshot. Ok? Muito obrigado e até mais.